Graça e paz, queridos amados. Eu sou o pastor Hermes, presidente e fundador da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, Semeando a Palavra. Nós estamos com alguns vídeos, com uma série de vídeos falando do pecado. Hoje a gente podemos perceber que há milhões e milhões de igrejas na face da terra, mas muito poucas pregam contra o pecado. O tema desses vídeos: o pecado não foi exterminado. O pecado não foi arraigado. O pecado ainda nos persegue e ainda nós pecamos ainda. Somos pecadores ainda. Isso só vai ser exterminado no dia do arrebatamento. Que nós formos sair dessa terra. Então, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, ele vai dizer o mistério. Aquilo que é corruptível será transformado num corpo incorruptível. Aquele que é mortal se revestirá da imortalidade. Mas não é agora. Agora nós estamos ainda sujeitos ao pecado. Mas a palavra nos orienta. Hebreus 12, 14. Para quê? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós temos que olhar para a palavra e buscar a Deus e pedir que Ele nos ensina como fugir do pecado. O que nós temos que fazer para rejeitar o pecado. O que fazer para nós vencermos essa iniquidade, esse desejo exagerado de pecar. Paulo dizendo no livro dos Gálatas, fala da obra da carne. O novo convertido começou a conversar com o apóstolo, que ele estava desesperado, que não queria pecar, mas já estava aquele desejo, ele não sabia o que fazer. Ele correu e falou: apóstolo, eu não aguento, eu vou pecar. Porque está um desejo, está uma coisa aqui na carne, eu estou querendo arrancar essa carne fora e julgar, porque essa carne só quer que eu vá pecar. E eu não quero. Paulo, não. Isso é a manifestação que a raiz do velho homem está em você. Mas eu quero que o Senhor me dê um jeito, ore por mim e tire isso de mim, me diz como é que eu tenho que... Eu não posso fazer isso. E só vai ser exterminado quando o seu corpo for transformado de um corpo incorruptível, um corpo que se corrompe, num corpo que será transformado num corpo incorruptível. É quando a igreja for ser tirada. E tem mais, meu filho. Enquanto você estiver nessa terra, você vai ter que conviver com isso. Mas dói demais. O que eu tenho que fazer? Paulo disse: simples. Primeira coisa, andar em espírito. Ele pergunta: apóstolo, o que é andar em espírito? Paulo: andar em comunhão constante com a palavra. Examinar essa palavra constantemente, dia e noite. Não se aparte dela. Quanto mais você dá ouvido a esta palavra, mais a tua fé será acrescentada. E mais força você vai ter para vencer essa iniquidade, esse desejo exagerado de pecar. Primeira coisa é andar em comunhão constante com a palavra. Quanto tempo você tem tirado para examinar a palavra? Quanto tempo, quantas vezes por semana você tira um tempo para examinar esta palavra? Examine a palavra. Ela é alimento para a nossa vida espiritual. A palavra é luz. É luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. Livro de Salmo, número 119. 119. Ele diz: luz para os meus olhos e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. 119, parece que o versículo 105. Luz para os nossos olhos é a palavra.
João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Sempre que nós estamos examinando esta palavra, nós estamos buscando ter uma comunhão mais com Cristo, uma comunhão mais com Deus através da palavra, alimentando a nossa alma, e nosso espírito está sendo fortalecido em Deus. Efésios capítulo 6, seu versículo 10, ele começa dizendo: no demais, irmão, fortalecei na força e no poder de Deus. É Deus que nos dá força, é Ele que nos fortalece, é Ele que é poderoso. E segundo Paulo disse, segundo passo, meu filho, uma vida constante de oração. Cito um versículo para você, Efésios 6,18. Orando em todo tempo com toda súplica. Orando em todo tempo, em toda súplica. E depois no final ele disse, e vigiando nisto. Vigia. O inimigo anda de redor, bramando, buscando nos tragar. Então nós temos que vencer. Quando oferecer os nossos pratos, o Espírito Santo vai discernir. Porque ele discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. E você, com a palavra no coração, uma vida de oração, você vence esse desejo maligno, a concupiscência, que é o desejo exagerado de pecar, e a carne querendo que você aceite os pratos que o mundo oferece. Mas examinando a palavra, com a vida de oração, fortalecendo na força e no poder de Deus, esse desejo de pecar você vai vencer. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, significa que o meu nome vencereis também. Tiago diz que nós seremos tentados, mas a palavra diz que Deus não tenta ninguém por ninguém, não pode ser tentado pelo inimigo. Quando nós somos tentados, é porque nós estamos dando ouvido a alguma coisa, olhando para aquelas coisas, colocando nossos olhos, que tragam o mal para dentro de nós. E o desejo começa a se manifestar, os nossos olhos vai levando e atinge o coração, e o coração que é enganoso, que faz o homem confiar que ele é capaz de vencer o pecado, não confia em você. Quando Jeremias disse, maldito o homem que confia no homem, primeiro esse homem sou eu, que estou achando que eu sou capaz de vencer o pecado só porque eu sou crente. Não é não, eu só vou vencer o pecado se Jesus estiver na minha vida, e se eu estiver firme nessa palavra e numa comunhão com ele. Sabe por quê? Evangelho de João 5 está escrito, sem mim nada podeis fazer. Não pense que você é capaz de vencer o inimigo, que você não tem força. Nós não temos força para isso. A força vem de Deus. É Deus que me dá força. É Deus que dá força. Esta palavra que nos mantém de pé. Nós temos que guardar esta palavra para não pecar contra Deus. Davi disse, a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Pega essa palavra, coloca no coração, fecha a porta e joga a chave fora. E não entristeça o Espírito Santo. Porque é Ele que vai te levar para Cristo, é Ele que vai me levar. Vigia. Procura ter paz um com os outros. E a santificação. Santificação significa fugir do pecado, estar fora do pecado. Porque santo significa separado. Jesus disse que nós já somos o quê? Sacerdote eleito, geração santa, santo, tirado de onde? Das trevas para a maravilhosa luz. Quem é a maravilhosa luz? É nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E ele disse em Evangelho de João 15,7, se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, que vos será feito. O que você tem que fazer tudo mesmo? Senhor, guarda a minha vida. Jesus, me livra do inimigo. Me livra da seta, abre os meus olhos espiritual, me dá desejo, coloca desejo para me examinar a tua palavra, me dá força para me ter uma vida de oração, Senhor, me ajuda, me sustenta, me lembra, não me deixa perder a força na oração e nesse desejo de estar examinando a tua palavra, porque eu preciso ser alimentado, eu preciso alimentar meu espírito e é a tua palavra que vai alimentar a minha vida espiritual. É uma vida de oração que vai me manter em comunhão com o Senhor. E eu preciso de estar em comunhão com o Senhor, porque sem ti nada eu posso fazer e sem o Senhor, eu sou uma traga. E eu preciso que o Senhor derrame a sua unção sobre mim. Mas eu preciso estar no Senhor. E eu preciso de estar no Senhor. Eu preciso
fazer aquilo que estou dizendo, se vós estiveres em mim. Eu quero estar. Eu não quero se, eu quero estar no Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ensina a vigiar. Que o teu Espírito Santo abra os meus olhos. Mesmo que eu veja o pecado, mas que ele não me deixa pecar contra ti. Por quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. João disse o quê? Filhinho, não pequei, mas se pecar, teu advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Advogado. E o Espírito Santo é o quê? Intercessor. Romanos diz que ele intercede por nós com gemido inexprimido. Ele ora por nós. E ele nos fortalece. Olha o que Provérbio 28, 13 diz. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Muitas vezes, a causa de pessoas estarem oprimidos são pecados encobertos. Ou seja, aqueles que não foram confessados e abandonados. Frequentemente, tais pecados continuam encobertos porque a pessoa não tem certeza se quer deixá-lo. Tem pessoas que vê o pecado, está sofrendo, está sendo castigado, está sendo o quê? Instrumento do diabo, escravo do inimigo. Mas ele não quer deixar o pecado. Frequentemente, precisamos discernir se a pessoa está sendo sincera no processo de libertação. Caso contrário, devemos parar. E o quê? E fazer um exame junto com essa pessoa. Espiar as consequências do pecado. Mostrando que haverá graça suficiente da parte de Deus para abandoná-lo e ser livre do pecado. Isaías 29, 13, 15 até 15, ele diz: Por isso o Senhor disse, pois sois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim. O seu coração e o seu temor para comigo consiste em mandamento de homens, aprendido de cor. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa com este povo. Sim, uma obra maravilhosa e um assombro. E a sabedoria do seu sábio perecerá, e o entendimento dos seus entendidos se esconderá. Ai dos que se esconderem profundamente o seu propósito do Senhor, e faz as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Quantas prostituições! Ela só é descoberta dentro da igreja, depois de muitos tempos. Sabe por quê? Deus é um Deus longânimo. Ele não quer envergonhar os teus filhos. E ele dá oportunidade para nós reconhecermos nossos erros. João disse: filhinhos, não pequei. Mas se pecar, então significa que nós estamos sujeitos a pecar e pecamos mesmo, porque nós somos carne. Mas o pecar, melhor seria não pecar. Mas se nós pecarmos, seja humilde. Confesse o pecado e deixa. Arrependa. Os que encobrem suas transgressões nunca prosperará. Você vive uma vida atrapalhada, toda desgraçada, como diz, perdão pela palavra, toda desarrumada, nada dá certo. Porque o pecado está no meio. Se o pecado está no meio, você não consegue consertar a sua vida. Deixa o pecado. Confessa e deixa. E alcança a misericórdia de Deus. Isaías está dizendo isso aqui. Ai dos que esconderem profundamente, ficar ali. Vai chegar uma hora que vai ser descoberto, o próprio Deus vai permitir. Quantos estão em adultério? O que mais se vê hoje é casais, o homem deixando, muitos pastores deixando a esposa, que já está numa idade, já não é mais aquela princesa. Aí ele encanta com a mais nova. Mas Deus diz que só a morte pode nos separar. Se você encontrou com aquela jovem, está com ela, se hoje ela envelheceu, lembra que você também envelheceu. Caminhamos junto. Deus não uniu o casal para separar. Você tem que amar de dentro para fora. Esses homens largam a esposa porque ele ama a beleza de fora para dentro. E o amor não começa de fora para dentro, ele tem que começar de dentro para fora. Um coração sincero, que aí ele permanece. Porque se você amou a tua esposa, quando era jovem, você olhou a pureza que ela tinha de dentro para fora.
Você nunca vai se preocupar. Quando nós começarmos nosso rosto, perder aquela formosura no nosso corpo, você não vai se preocupar com isso. Mas você vai se lembrar sempre da beleza externa dela. Eu vou lembrar sempre da beleza externa da minha esposa. Ela vai lembrar da minha beleza externa. Porque o que está dentro é o espírito, a alma. E não morre. Essa carne morre. Mas o amor, vindo de dentro para fora, ele permanece para sempre. Volta a olhar para sua esposa de dentro para fora. Volta a olhar para o seu esposo de dentro para fora. Lembra dos momentos maravilhosos que nasceu do coração. O coração continua. O amor não pode sair lá de dentro. E volta a viver uma vida de dignidade. E quantos está dentro da igreja? Casado, é pastores, são obreiros, são pregadores da palavra, com pouco é desmascarado pelo adversário. E você sabe que o pecado, uma semente podre, estraga toda a caixa, uma caixa de tomate, se um podre dentro, com pouco empudece. Uma caixa de batata, um ovo podre dentro no meio de uma bandeja, se ele ficar muito tempo, ele começa a estragar todos os outros. E um corpo de Cristo, quando um está em pecado, prejudica todo o corpo. Porque são muitos membros, mas o corpo é de Cristo, um só. Há pessoas que querem libertação, porém não querem abandonar o processo de pecado. Então a opressão continuará. Você lê Mateus 12, 43 a 45. Tiago 5, 14 a 16, algumas vezes, libertação de enfermidade está ligado com a confissão de pecado. Confessai, portanto, os vossos pecados. Tiago disse, confessai as vossas culpas. E orai para que sarei. Orai para que? Orai um pelos outros para que sarei. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Sabemos que a origem do pecado começou no Éden. Aí vimos uma coisa. Mas a tentação quando veio. Quando Satanás mostrou para Eva, o que aconteceu? Deus disse que não era para tocar. O pecado começou lá. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Aí eles descobriram que estava nu e o pecado entrou. E nós herdamos esse pecado, e só vai ser exterminado na transformação do nosso corpo, que está em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo falando da transformação, do mistério da transformação do corruptível para o incorruptível. Do mortal para a imortalidade. Significa que nós seremos transformados, esse corpo não vai aceitar mais o pecado, e nós teremos um corpo transformado que a morte não vai tocar mais no nosso corpo, não haverá mais morte, porque nós ganhamos a vida eterna com Cristo Jesus, a morte foi vencida. Tiago 1, 14 e 15 está escrito, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, o desejo de pecar. Depois, havendo a concupiscência concebido, dada à luz, o pecado, e o pecado sendo consumado, gerou o quê? A morte. Por quê? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Paulo disse que o desejo do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Mas para a salvação tem que dagar, o velho homem tem que morrer, nasceu uma nova criatura. 2 Coríntios 5, 17. Já que estás em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vivei em novidade de vida. Como é que você é uma nova criatura, está em Cristo Jesus e continua pecando? Você já se converteu? Conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus disse ainda, se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Se a condição. E se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Digo eu. Eu entendo assim. Jesus diz, se você crê que a minha palavra te liberta, e se você crê que eu sou libertador, e aceitar ser liberto, eu te liberto corpo, alma e espírito. Condição pecaminosa. A condição pecaminosa de todo homem. Por causa do pecado de Adão, todos nós, seus descendentes, herdamos mesma condição, ou seja, uma condição de pecado. Foi através de Adão. Através do pecado, condição de pecado. Por mais que
que queira, ou que faça, por mais que queira, ou que faça boas obras para o homem, é impossível livrar-se do pecado por si mesmo. Nós não temos como nos livrar do pecado. O pecado nós somos tragados por ele. Nós herdamos, nós não temos como livrar desse pecado. Então nós temos que quê? De um libertador, e esse libertador se chama Jesus Cristo. Olha o que diz aqui, Romanos 5,12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E ainda Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muitas pessoas podem argumentar que são boas, que praticam boas obras, respeitam o próximo, são piedosos, se submetem às leis, são trabalhadores, etc. E, portanto, estão em comunhão com Deus, pois, afinal, Deus gosta dessas coisas. No entanto, esta é só mais uma faceta do engano do pecado, pois tais pessoas estão contra a integridade de Deus, chamando-o de mentiroso, porquanto Deus declara que o homem está debaixo do pecado e elas apresentam as suas justiças. Eu não tenho como justificar a mim mesmo, porque Romano diz que nós fomos justificados por Deus, através da obra redentora de Cristo lá na cruz, e fomos justificados por Deus através do sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz, justificado por Deus através da obra redentora de Cristo que ele fez lá na cruz. E o que ele fez lá? Ele foi cravar os nossos pecados naquela cruz. O nosso pecado foi sobre ele e ele cravou naquela cruz. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus perdoa o pecado, só Jesus transforma a nossa vida, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, só Jesus é aquele que está à direita do Pai nos representando diante de Deus. Só Jesus Cristo vai vir até as nuvens para receber o céu. Atos 4,12. Não há outro no céu nem na terra pelo qual devamos ser salvos. Significa que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo liberta. Só Jesus Cristo liberta do pecado. Pede perdão, confessa o pecado e deixa que o pecado é morte. O salário dele é morte. É morte espiritual e até morte física. Que quando o pecado, quantas mortes físicas têm acontecido? Quantos têm morto espiritualmente apostatado por causa do pecado? Quantos crentes mortos por causa do pecado? Mas Deus não quer que você morra. Deus quer que você ressuscite espiritualmente e continue a obra que Ele tem a fazer por seu intermédio. Mas deixa o pecado, deixa o velho homem e viva uma nova criatura e novidade de vida para Cristo, por Cristo Jesus. Isaías 64,6. Mas todos nós somos como o quê? O imundo. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha. E as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. E ainda Salmo 51,5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Iniquidade e pecado. Não tem, irmãos, como fugir do pecado. Nós temos que deixar o pecado. Fugir do pecado e deixar. Porque o pecado entristece a Deus. Jesus, o nosso Salvador, não merece que nós venhamos dando tapa no rosto dele toda hora, pecando contra ele, porque ele é santo. Jesus é santo. Santifica a vossa vida. Vamos santificar a nossa vida a Cristo. Deus é santo e ele requer de nós santidade, pureza. Por que ele quer santidade? Porque ele é santo. Ele é santo e ele quer que nós sejamos santos. Santo separado do pecado. Quantas pessoas cometeram pecado? Lembra Davi? No próximo vídeo nós vamos falar da consequência do pecado. Lembra o que Davi estava fazendo quando ele foi pego pelo pecado? O soldado do rei estava guerreando. E Davi estava na varanda da casa, do palácio, andando. Talvez preocupado com o soldado que estava, o exército que estava em guerra. Mas de repente ele olha para uma casa distante em frente e vê uma moça, uma mulher, tomando banho. E naquela hora que ele olhou, o inimigo colocou o desejo nos olhos deles.
Ele desejou aquela mulher e a buscou. E coabitou com ela. E depois ele queria se livrar daquilo que ele havia feito. E ele manda o quê? O soldado veio até a casa dele. E ele fez tudo, fez um banquete para ele sentar na mesa, ele não sentou. Mandou ele ir para a casa dele, ele dormiu na porta do palácio. Não é lícito. Os meus irmãos estão lá lutando na guerra. E eu deitado na minha cama com minha mulher. Eles estão guerreando, eu sou um companheiro, eu preciso ir embora. Davi viu que não tinha como acusar aquele homem, escreveu uma carta para que o líder, o general, o comandante daquele exército, colocasse no pelotão de frente, que ele não era homem de pelotão de frente, para que ele pudesse ser atingido e morrer. E ele foi. Ele levou a carta da sua própria morte, entregou a carta, ele não abriu para ler, porque a carta era selada, a carta do rei. E também não é lícito abrir carta de ninguém. Você pode receber uma carta aberta, mas não faça isso. A carta é para quem tem o direito de abri-la, é aquele que vai receber. E Davi morreu, ficou sabendo, o soldado passou para ele ficou no oculto. E de repente Deus, mas quando ele estava fazendo tudo aquilo, Deus computou tudo. E Deus mandou o profeta até ele. E o profeta contou a história de um certo homem que tinha muitos bens, que tinha posse, que tinha muitas ovelhas. E se interessou logo para a ovelha daquele que só tinha aquela ovelha. E Davi ficou ouvindo e ele falou: Rei, um homem que faz uma coisa dessa, o que ele merece? E Davi respondeu: esse homem é digno de morte. Aí o profeta Natã disse: esse homem é você. Veja que Davi não questionou. Ele aceitou. Quando Natã disse que esse homem é você, sabe o que ele fez? Ele ficou ouvindo Natã falar o que Deus tinha mandado e começou já a orar e se arrepender ali dentro. Se arrepender. Deus viu o coração dele, que ele amargamente. Mas quando Natã fechou a boca e esperou ele dizer alguma coisa, ele só disse assim: pequei contra o céu e contra a terra. Aí o profeta de Deus abriu a boca do profeta e ele disse: mas Deus também te perdoou. Pequei contra o céu e contra a terra, o profeta disse, mas o Senhor Deus, o rei Jeová, o general de guerra já te perdoou. Davi falou o quê? Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação, que a palavra diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas ele não tinha mais aquela alegria da salvação. Então ele pediu: restitui, Senhor, a alegria da salvação. Você está em pecado ainda, mas você é um salvo. Arrependa, confessa o pecado, dobre os seus joelhos, se humilha aos pés do Senhor. Se confessar o vosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar. Ei, você que está dentro da igreja de adultério, você aí, pastor, que está em adultério, você obreiro, você que está em adultério, nós somos sujeitos a isso. Podemos pecar? Poder não pode, mas nós pecamos porque somos fracos, somos falhos. Eu estou aqui agora, amanhã você pode me encontrar por aí em prostituição e adultério. Mas eu tenho pedido misericórdia a Deus, que me ajuda, que abra meus olhos, não me deixa dar brecha para o inimigo, se eu não quero ser tragado. Eu não tenho força para vencer o pecado, mas eu estou pedindo a Ti, Senhor, me dá força e dá força para o meu irmão. Aquele que está em pecado, adultério, fornicação, de roubo, que está dentro da igreja enganando a si mesmo, que ele se arrependa hoje. Confessa o seu pecado e deixa. E fala para o Senhor o que o Davi falou. Restitui, Senhor, em mim a alegria da minha salvação. Você é um salvo. Sai do pecado. Não vale a pena pecar, sabe por quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esses vídeos serão colocados no meu canal no YouTube. Palavra Viva e Eficaz. Entra lá no meu canal, Palavra Viva e Eficaz, que esse estudo vai estar lá. E você pode aprender muito do pecado e colocar em prática na vossa vida. Que Deus abençoe e oremos ao Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso Pai eterno. Vivemos num tempo, meu Pai, onde a iniquidade tem se multiplicado. E quantas pessoas têm apostatado, Senhor? Aqueles que estão em pecado, que não têm coragem, de meu Pai, de confessar. Visita eles, meu Senhor. Muda o coração deles. Move a mente deles. Que eles venham se arrepender do pecado e deixar, Senhor. Porque, meu Deus, o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos.
A vida eterna está preparada, mas muitos estão brincando, meu Pai. Estão brincando com o Evangelho. Senhor, tem misericórdia. Resgata aquela alma, meu Pai, que está apostatada. E conceda, restitui naquele coração a alegria da salvação. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Por isso, meu Pai, a palavra diz que pela graça fomos salvos. Não é dom de nós. Não vem de nós para que nós não exaltamos e nem vangloriamos. Só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor pode resgatar aquele homem que caiu no adultério, aquela mulher que entrou em fornicação. Só o Senhor pode resgatar das garras do adversário. Só o Senhor pode tirar aquele homem da apostasia. Ele está gemendo e chorando, mas não tem coragem para se arrepender e confessar. Abençoa a vida dele, meu Pai, e resgata aquela alma, que ela é preciosa para Ti, Senhor. Livra aquela alma da morte, Senhor. Levanta aquela vida e conceda a vitória. Resgata muitos, meu Pai, que a sua igreja vem buscar a santidade, que aquele homem de Deus volta a orar, que aquela mulher de Deus volta a orar, e que todos venham vigiar para nós resgatarmos a nossa alegria da salvação e continuar marchando para a vida eterna. Senhor, nos dê força para nós estarmos orando, examinando a Tua palavra, que Paulo disse. Nós devemos examinar a palavra constantemente e ter uma vida de oração, oração em todo tempo, com toda a perseverança do Espírito e vigiando nisso, Senhor. E quantos não têm vigiado, quantos não têm orado, o irmão começa a orar, o irmão começa a orar, vamos orar. Deus é fiel, Ele quer nos libertar, Ele quer transformar a nossa vida em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Deus tem uma bênção preparada para mim e para você. E Ele quer que nós continuamos fazendo aquilo que nós sempre fizemos.